Começamos agora nosso capítulo 3.2, dando continuidade no capítulo 3, que vai falar de equilíbrio de estruturas em 2 e 3 dimensões. Continuamos ainda em 2 dimensões e nessa aula 9 nós vamos avaliar comportamento de elementos estruturais, principalmente das molas, porque cabos e barras nós já tratamos em algum momento anterior. O que nós vamos fazer agora é estruturar esse conhecimento. Então, em toda a estrutura eu tenho uma coisa que eu vou conhecer como tempo zero, né? Um T0, que é a configuração inicial, ou a distribuição dos elementos estruturais em um momento inicial onde eu tenho um equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode deixar de existir quando eu aplico uma força que possua um valor superior ao que os elementos podem suportar. Então nós já avaliamos essa estrutura aqui em algum momento e nós sabemos que o cabo AB vai suportar uma tração, a barra AC vai suportar uma compressão. E quando eu não tenho a aplicação da força, eu vou ter a minha situação de configuração de equilíbrio inicial ou a minha configuração em T0, que é o tempo zero, anterior à aplicação das forças. Mas nós vamos ver no momento posterior que a própria construção da estrutura já insere forças, já insere deformações nela, porque vejam que a barra AC, ela pode ser uma barra pequena, mas ela pode ser uma barra muito grande. E considerando isso aqui como uma estrutura metálica, uma estrutura de concreto, ela tem um peso próprio relevante. Então a própria barra AC pesa. E ela em si, considerada nessa configuração inicial sem a força P, ela já vai gerar uma força para baixo. Naturalmente, essa configuração vai levar uma tração do cabo AB e a um movimento para baixo da barra AC. Então, naturalmente, eu já tenho uma configuração inicial que já vai tirar, entre aspas, do equilíbrio, porque lógico vai ter uma distribuição onde isso aqui vai ficar em equilíbrio. Mas nossa avaliação hoje é, desconsiderando esse tipo de situações mais reais, que nós vamos avaliar em outro momento, quando nós falarmos de corpos. Lembrem-se que nós estamos falando de partículas, né? Então, nesse modo, eu analiso apenas o ponto A e as forças aplicadas nele. Em outro momento, nós vamos tratar essas estruturas como corpos. Então, eu vou avaliar a distribuição real do que está acontecendo aqui. E depois desse tempo zero, quando eu aplico uma força, né? Eu aplico no meu arranjo estrutural uma força F, que é o que está acontecendo aqui, eu vou ter duas possibilidades, isoladas ou simultâneas. Eu posso ter a tração de elementos estruturais e a compressão desses elementos. Quando eu tenho a tração, eu vou ter alongamento. Quando eu tenho a compressão, eu vou ter contração do elemento. Mas não são todos os elementos que vão se comportar dessa forma, porque eu tenho elementos que são rígidos. Então, nós passamos a análise aqui dos cabos e barras, que na verdade é só um lembrete de tudo que nós já definimos anteriormente. Então, os cabos, tanto os cabos quanto as barras, são inextensíveis. Nós não vamos considerar eles como elementos que podem alongar ou comprimir o seu tamanho. Os cabos vão ser perfeitamente flexíveis. Então, ele é um elemento que pode sofrer uma deformação perfeitamente flexível. Nessa condição, ele também pode atuar em polias, onde ele vai mudar a sua direção. E eles possuem um limite de cargas na tração, porque os cabos só suportam a tração. De modo diferente, as barras vão suportar cargas tanto de tração quanto de compressão. E por consequência disso, as barras vão ter um limite de carga na tração e na compressão. Então, a principal diferença entre os cabos e as barras reside no fato que
Os cabos podem mudar a sua direção quando eu coloco eles em associação com polias e eles só resistem a cargas de tração. Já as barras vão ser aquelas que vão suportar a compressão também. Depois disso, nós passamos ao nosso elemento estrutural novo, que são as molas. A mola pode ser definida através esse primeiro tópico aqui, que é um dispositivo mecânico que produz força quando sofre deformação. Então aqui eu coloco para vocês uma representação de uma mola. Essa vai ser a nossa representação usual. Eu tenho aqui esse formato para representar uma mola e duas linhas horizontais. Nesse caso, se ela fosse vertical, estaria vertical, mas o ponto é que eu tenho duas linhas retas que ligam essa parte aqui que representa a mola. De um modo geral, isso aqui é só uma representação, ok? Daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens de molas. E nessa representação eu tenho duas configurações. Uma configuração inicial, que é a mola indeformada, e uma configuração final, que pode ter duas possibilidades. Essa configuração final pode ser uma mola distendida ou alongada, mas essa configuração final também pode ser uma mola comprimida, com tamanho menor do que esse tamanho inicial. Então, a partir disso, todo mundo sabe que você pode puxar uma mola ou comprimir uma mola. Então, eu tenho duas possibilidades de configuração final da mola. O comportamento das molas é um comportamento que a gente vai chamar de linear e elástico. Então, quando eu penso em linear, eu estou pensando nesse gráfico aqui. Esse gráfico representa o comportamento duplo de uma mola em tração e em compressão. Então, quando ela comprime, eu tenho esse gráfico apontando para baixo, vamos colocar dessa forma. E quando ela está tracionada, ele apontando para cima. De modo invariável também, eu posso simplesmente representar essa porção do gráfico aqui e interpretar o que está acontecendo de acordo com a variação do comprimento da mola. O comprimento da mola, ele está dado aqui também, é L menos L0. E esse L menos L0, ele considera só a deformação que a mola sofreu. Então, só esse pedaço aqui. Observem que aqui é a configuração inicial, aqui é a configuração final. Então, L menos L0 é só a alteração do tamanho da mola, que é o delta. E esse delta nós vamos chamar de deformação. Então, eu posso escrever isso aqui como delta L, que é L menos L0, ou só como delta, que é só a deformação que a mola sofreu. De um modo geral, nós vamos denominar como Fs a nomenclatura para força aplicada na mola. E aí, provavelmente vocês devem se lembrar que a lei de Hooke é a lei que traz esse comportamento elástico, esse comportamento de molas. De um modo muito semelhante, vocês vão ver em resistência dos materiais, logo em seguida, creio eu, né? Que vai acontecer algo semelhante, para a gente determinar agora a tensão. Né? A tensão vai ser igual a uma constante, que a gente vai chamar de módulo de Young, multiplicada pela deformação. E aqui eu tenho aproximadamente a mesma coisa, só que para uma força. Então, observem que isso aqui é uma reta. A reta corta a origem do eixo. E aí, a partir disso, eu posso determinar a tangente de θ aqui, desse ângulo. E essa tangente de θ vai ser igual ao próprio K. Né? Na verdade, eu vou obter o meu K aqui, já que ΔY é Fs, ΔX é delta, então Fs dividido por delta vai ser essa constante K. E a partir disso nós conseguimos definir essa equação aqui, né, que está aqui também, para calcular a força em uma mola. Então isso aqui é o linear. É linear porque pode ser dado por uma equação linear,
Lembrem-se que pela equação, uma equação de primeiro grau, ou uma função de primeiro grau, eu tenho que y é igual a mx mais n. N é o coeficiente linear, é zero, e m é o coeficiente angular, que é dado pelo K, onde o K é a rigidez ou a constante elástica dessa mola, nesse caso. E quando a gente pensar mais na frente em resistência dos materiais, vai ser outra constante, a constante de elasticidade, e que é chamada também de constante de Young. Bom, outra coisa que essa mola é elástica. Então isso quer dizer que ela pode retornar à sua configuração original, desde que ela não sofra nenhuma alteração na sua estrutura. Todo mundo conhece aqueles brinquedos com mola, que com o tempo eles vão perdendo a capacidade de retornar à condição inicial. Então você vai introduzindo deformações na mola, porque ela tem uma resistência limite também. Observem que o livro traz essa equação e eu estou trazendo para vocês esta. De um modo geral, a força dada por uma mola, ela é sempre oposta ao movimento feito na deformação da mola. Então, se você comprime uma mola, o que vai acontecer? Ela vai tender a voltar para a posição original. Então, quando você comprime uma mola para a esquerda, essa mola aqui, se você aplicar uma força assim para comprimir ela vai aplicar uma força no sentido oposto. Então, ela vai aplicar uma força oposta, por isso o sinal negativo. Então, observem que se eu comprimir a mola, L é menor do que L0. Então, L menos L0 vai dar um valor negativo. O negativo com esse negativo vai ficar positivo. Então, a mola aponta para a direita. Se eu alongar a mola, ela tende a voltar para a posição original, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, eu vou ter uma força aplicada pela mola, uma força aplicada para a esquerda. E aí sim, L menos L0 é positivo e eu vou ter um valor negativo, mostrando que ela vai para a direita. O que ele faz, na verdade, é mostrar, através dessa equação, se a mola está sendo tracionada ou comprimida. E não a força aplicada pela mola, mas no geral esse Fs é para você encontrar a força aplicada pela mola. Então, quando você comprime ou traciona uma mola, qual é a força que ela vai aplicar? Se você tracionar, ela vai aplicar uma força direcionada para dentro da mola, vamos colocar dessa forma. Se você comprimir, você vai ter uma força aplicada para fora da mola, que ela vai tender a voltar para a posição original. E aí, dessa forma, ele define, quando a Fs é maior do que zero, eu tenho uma tração, a partir dessa equação dele. Quando a Fs é menor do que zero, eu tenho uma compressão. Só que eu não vejo isso de uma forma legal, porque você vê a compressão e a tração na mola pelo delta, não pelo Fs. E aí vocês vão perceber que, na verdade, vocês já devem ter percebido que muito mais do que determinar o sinal de forma matemática, nós determinamos o sinal de forma visual, analítica. Então eu vejo para onde as minhas estruturas estão aplicando forças e a partir disso eu defino o sinal. Nós estamos fazendo isso aí já faz 8 aulas. Então eu creio que todo mundo já percebeu isso. Nesse ponto não vai ser diferente. Eu estou mostrando a equação padrão, estou mostrando a equação dele, mas vou ser bem sincero que isso aqui não serve para nada, esse sinal. No fim das contas, você vai precisar olhar o que está acontecendo para definir o sinal. Então, não se apeguem a mais ou menos. Vai ser um problema para você. Mas isso aqui sim é importante. Eu tenho deltas. Então, eu tenho possibilidades para deltas. Lembrando que o delta é essa diferença. Comprimento final menos comprimento inicial. Então, L menos L0. Quando L é igual a L0, quer dizer, o comprimento final é igual ao inicial, não aconteceu nada na mola. Ela está aqui, ó. Se L
é igual a L0, ela está do mesmo tamanho. Então ela não sofreu nem compressão nem tração e a gente vai dizer que a mola está indeformada. Quando L é maior do que L0, eu vou obter um sinal positivo aqui nessa diferença. Então a mola está sendo alongada, quer dizer, eu puxei a mola, L é maior do que L0 e a diferença é positiva. Quando eu comprimo a mola, quer dizer, L está aqui agora, então L0 é maior do que L. E L menos L0 é um valor negativo. Então eu vou ter uma contração da mola ou uma compressão da mola. Esses são os sinais que nós vamos avaliar. Eles sim vão ser úteis. Esses daqui eu não acho legal que vocês se apeguem a ele. Não é uma boa ideia. E aqui ele traz para a gente alguns exemplos de coisas, estruturas que podem ser tratadas como molas. Então, um cortador de unha, uma caixa com isopor, e aí você tem aqui um objeto que ele pode se movimentar nessa caixa, né? As molas em sistemas de rodas e uma das coisas menos visuais, mas mais importantes para nós na engenharia civil, que é o seguinte: os pórticos, as edificações podem ser modeladas através das suas deformações, então modeladas através de um sistema de molas. Isso daqui vocês devem ver com maior profundidade em Estática 3, onde nós tratamos de sistemas hiperestáticos. E ali vocês vão encontrar alguns sistemas lineares muito interessantes, vamos usar essa palavra, e nesses sistemas vocês vão conseguir analisar a deformação. Então tem ali uma matriz de deformações e coisas interessantes podem ser vistas através disso. Inclusive uma coisa muito interessante é unir a física estatística ou a termoestatística à análise de estruturas de engenharia, porque assim nós conseguimos avaliar também as deformações térmicas associadas. Mas isso é uma conversa para um tempo posterior. Uma outra coisa que é bastante interessante é que em resistência dos materiais vocês vão perceber que nós podemos calcular a deformação de um elemento estrutural em função de algumas variáveis, como a área, o comprimento, a carga aplicada, e a partir disso nós vamos encontrar a rigidez desses elementos, a rigidez de cabos e barras, então, que é diferente dessa constante de rigidez K aqui das molas, que basicamente é a quantidade de deformação que você pode imprimir por unidade de comprimento. Então, eu vou até destacar isso aqui. Essa rigidez pode ser dada, por exemplo, em Newton por metro, né? Quantidade de força por unidade de comprimento. Quer dizer que a cada tantos newtons você vai comprimir tantos metros. De modo semelhante, a gente pode avaliar isso também em estruturas de cabos e barras. E daqui nós chegamos naquela equação que eu comentei antes, né, onde a tensão é igual ao módulo de Young vezes a deformação. Mas na verdade não nessa, mas numa análise anterior ainda, onde eu avalio a força aplicada e a deformação gerada, nós podemos escrever essa equação aqui, onde eu tenho então a deformação em função da carga, do comprimento da barra, da área e do módulo de Young. Se nós reorganizarmos ela, passando L, A e E para o outro lado, ela ficaria assim. E nesse formato
Observem que eu tenho mais ou menos a mesma cara do que é dado aqui em cima, né? K delta ou K delta L, esse L menos L0. Então, esse termo ele acaba virando o meu K. Então, esse aqui seria a constante da rigidez para barras. E esse termo vocês vão usar bastante quando chegar em resistências materiais. Para finalizar essa parte teórica, então nós temos aqui agora uma outra possibilidade, que são as molas que não têm um comportamento linear. Então, quando eu não tenho comportamento linear, e aí eu tenho um exemplo gráfico disso, basicamente eu não vou ter uma reta. Então eu vou ter algo que não se comporta de modo linear. E aí agora a minha constante K passa a ser função da deformação. Para cada intervalo de deformações, eu vou ter uma possibilidade diferente de valor de K, porque a minha constante de rigidez agora trabalha de modo diferente para cada valor de deformação. Então as coisas mudam um pouco de figura nessa situação. Visto isso, nós vamos para nosso primeiro exemplo, que é o 3.5. E aí ele diz o seguinte: um modelo para a trava de uma pasta é mostrado e a mola AB tem rigidez de 3 newtons por centímetro e 6 centímetros de comprimento quando indeformada. Determine a força F necessária para começar a fechar a trava a partir da posição aberta mostrada. E aí ele mostra, né, essa modelagem aqui, até porque com essa imagem seria até difícil fazer isso, né? Então ele já dá aqui como que esse sistema é modelado, e basicamente ele quer saber qual é a força F necessária para começar a fechar o sistema. Então o fechamento é quando essa estrutura sai dessa posição C e vem para essa linha paralela a B. Esse é o fechamento. Na figura de baixo a gente vê a abertura, né? Esse ponto C desce. E agora eu tenho a estrutura desse formato aqui, onde a mola tem uma deformação. Então, voltando para o nosso problema inicial, neste primeiro, ele quer saber qual é essa força F necessária para realizar o fechamento. Então, qual é o F? Para fechar a trava. A partir disso ele deu que K é igual a 3 newtons por centímetro e a posição indeformada possui 6 centímetros. Então isso aqui é meu L0. Então, a partir disso, a gente vai precisar determinar qual é a força necessária. Observem que a gente pode modelar isso a partir de 2 pontos, né? Do ponto C, onde eu vou ter aqui a força F aplicada, uma força de compressão nesse pedacinho de barra CB e uma de tração no pedaço de barra CD. E eu também posso modelar o ponto B, onde ele vai ter uma reação tanto em X quanto em Y, porque ele está encostado aqui, uma tração em BC e uma força que é a força da mola, né? E aí depende para onde a mola está sendo empurrada. Se ela está sendo puxada, então a força é de movimento inverso. Se ela estiver sendo puxada para cá, a força vai apontar para a esquerda. Como ela vai ser empurrada, né, em direção a B, então a força vai ser na direção de B.
E aí, a partir disso, a gente já consegue montar algumas coisas. A primeira coisa que a gente consegue calcular é a força na mola. Observem que a força na mola é dada por K delta L, e eu tenho todas essas informações. K é 3. O L, que é o comprimento final, é dado aqui na figura, ó, é 4 centímetros. E o comprimento indeformado é 6, como foi mostrado. Então eu tenho aí 4 menos 6, que é 2, vezes 3, que é 6. Então eu tenho menos 6 newtons de força na mola. Lembrando que esse sinal nós vamos interpretar de acordo com a direção que essa força vai atuar. E aí por isso que eu prefiro aquela outra equação. Por exemplo, com o sinal de menos na frente, eu já teria que a mola vai apontar para a direita, que é o que vai acontecer mesmo. Então nós temos esse pequeno diferencial. Então, avaliando isso para o ponto B, nós vamos realizar então o somatório dessas forças. Então, o somatório das forças em x igual a 0 e o somatório das forças em y igual a 0. Em x, eu tenho a força que ele está chamando de Q, que basicamente aqui esse Q é a força da mola, né? Depois eu tenho o R em x e a força TBC, que aponta para a direita. Observem que TBC faz um ângulo, né? Então eu preciso calcular, e ele dá essa medida aqui pequenininha, bem discreta. Então eu tenho aqui 2 centímetros horizontal, 1 vertical. Então 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Isso vai dar raiz de 5 na hipotenusa. Então eu tenho aqui em x eu tenho 2 raiz de 5. E essas são as forças horizontais. As forças verticais aqui vão ser RY e o TBC também, agora com seno, que é 1 raiz de 5. Bom, creio que são só essas. Então é igual a 0. Aí agora o que nós precisamos fazer é avaliar. Como eu vou ter aqui o movimento dessa estrutura, quando ela começa a se movimentar, ela não necessariamente vai ter o contato nem com a parte vertical e nem com a horizontal. Então esses dois termos aqui, eles são eliminados, né, na minha equação. Ou melhor, não os dois, né? O Rx primeiro, porque eu não vou ter contato aqui com a vertical, então não tem essa força Rx. Então, a princípio, esse aqui já sabe que é 0. Aí, a partir daí, nós podemos avaliar os demais. Como essa força aqui, ela é a própria força da mola, a força que a mola vai aplicar na estrutura, nós começamos com ela. Então nós sabemos que é 6, porque aponta para a direita, 6 positivo. Então eu tenho 6 mais TBC vezes 2 raiz de 5, igual a 0. Então com isso eu tenho o valor aqui de TBC automaticamente, que vai ser menos 6 vezes raiz de 5 e dividido por 2. Isso vai dar 6,7 newtons.
Então agora esse valor eu posso aplicar na equação de baixo. E aí eu vou encontrar o valor de TBC também. Ou melhor, o valor de R. Que basicamente vai ser 6,7 dividido por raiz de 5. Passando para o outro lado ele vai ficar positivo. E com isso nós vamos encontrar então 3 newtons. E aí nós já encerramos os cálculos em B. Agora nós vamos avaliar o ponto C. Então, no mesmo formato, em C nós temos o seguinte: nós temos o menos TBC com 2 raiz de 5, né, da mesma forma que estava em cima, e também o menos TBC em Y com 1 raiz de 5. Depois eu tenho uma força TCD que aponta para a direita, e eu tenho a minha força F, que é o que a gente quer saber, que aponta para baixo. Como nós já descobrimos ali em cima o valor de TBC, então eu já consigo resolver essa equação aqui. Porque daqui a gente já sabe que TBC é menos 6,7. Então, a partir disso eu já consigo descobrir quem é F, de forma muito direta. Resolvendo essa equação então, F vai ser então menos 6,7 dividido por raiz de 5 dá 2,99. Passando para o outro lado fica negativo, com os dois negativos positivos, então basicamente 3 newtons. E a pergunta dele era essa, né? O TCD na verdade é irrelevante a gente descobrir ele ou não. Mas enfim, só para completar, eu tenho aqui que TBC é menos 6,7, ele vai ficar negativo vezes 2 e dividido por raiz de 5. Então eu tenho que TCD é menos 6 newtons. Com isso, nós vemos então que alguns dos sinais atribuídos aí, eles não correspondem, né? Ou melhor, algum dos sentidos atribuídos não correspondem à realidade. Bom, com isso nós encerramos essa primeira parte. E aí ele tem uma segunda pergunta aqui, que diz o seguinte: determine a força agora necessária para começar a abrir a trava a partir da posição fechada. Então, basicamente é a mesma pergunta, só que agora nós vamos avaliar o sentido inverso. Com a trava fechada, nós vamos abrir. E aí, para isso, nós vamos fazer de novo nessas duas análises aqui, do ponto B e do ponto C também. É interessante olhar as imagens que ele dá alguns dados, né, nesse fechamento que nós podemos obter daqui de cima, ok? Então observem que aqui nós calculamos que se a altura é 1 e a longitude é 2, então o comprimento dessa barra BC é raiz de 5. Como agora ela vai estar deitada horizontal, então esse comprimento aqui é raiz de 5, né? De modo diferente,
Agora nós temos que aqui é 1 e o comprimento dessa barra é 6. E nós queremos saber qual é esse comprimento horizontal. Então vai ser o 6 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 35, que é o que está aqui. E observem que agora a mola ela já começa em uma posição deformada. Então ela é menor do que na situação onde ela está aberta. E aí nós vamos precisar determinar qual é esse comprimento que a mola tem. É um pouco, talvez complexo, mas vamos analisar a comparação, tá? Aqui nós tínhamos a mola com 4 centímetros. Aqui a gente não sabe o tamanho, mas nós sabemos o tamanho daqui do ponto A até o ponto D, que é 4 mais 2 mais 6. E agora, na segunda situação, nós sabemos esses dois comprimentos. Então, o que falta, né, é esse comprimento aqui menos esse. E aí nós conseguimos determinar o tamanho dessa mola. Então, eu vou escrever isso aqui. Fica da seguinte forma. L mais raiz de 5 mais raiz de 35 precisa ser igual a 4 mais 2 mais 6. Então, eu tenho que L é igual a 12 menos raiz de 5 menos raiz de 35. Então, com isso, eu tenho que L é 12 menos raiz de 5 menos raiz de 35 vai dar 3,848. Então esse é o tamanho dessa mola. A partir disso aqui, nós já conseguimos descobrir a força que vai ser aplicada pela mola. Na verdade, eu vou descer isso aqui mais um pouco. Então, a força da mola é o K, que era 3, vezes L L final menos o L inicial que ele deu, que era 6. Então eu tenho aqui 3,848 menos 6 vezes 3, que vai dar 6,456. Então menos 6,456 newtons. Então essa é a força. Agora, montando aqui o nosso esquema, no ponto B é muito fácil, né? Eu tenho Q mais T BC igual a 0. O Q a gente já sabe, foi dado aqui em cima. E eu só tenho a força RY depois. Então, necessariamente é igual a 0, porque não tem mais nada. No segundo, eu tenho menos TBC, que a gente já vai descobrir ali em cima qual é esse valor, mais TCD cosseno de θ, que vai ser 6 sobre raiz de 35. E essas são as duas únicas forças que atuam aqui, né? Depois eu tenho uma força F para cima, uma força RC também para cima e uma força TCD também para cima. E aí eu completo o meu sistema aqui de forças também.
Já é interessante analisar que esse RC, né, que ele colocou vai ser 0. Porque se ele está levantando a trava, essa trava vai perder o contato com o ponto C daqui de baixo. Então ela vai levantar, ela não vai ter contato com nada. Então eu já sei que isso ali é 0. Começando a resolver então, da de cima eu tenho que é 6,4. Na verdade, a da de cima eu tenho que esse valor do FS é o próprio valor de TBC. Porque se TBC, que é a força F aqui, ela atua para a direita e o TBC ele foi atribuído para a direita, isso aqui na verdade não vai dar o equilíbrio, né? Ele vai ter que apontar para a esquerda, então ele vai ter que ser negativo. Então daqui a gente já tira isso, ó. TBC é igual a menos 6,456. Não precisaria nem fazer a conta. Mas também, se fizer, você vai substituir, né? 6,456 positivo aqui no Q, vai passar para o outro lado negativo. Então o ponto B já está resolvido. No ponto C, nós vamos substituir ali o valor, né? De T PC, que aí eu vou ter menos 6,456 com menos que está fora. Então isso aqui não vai ficar bom aqui, deixa eu descer. Então eu vou ter isso aqui. Então menos vai ficar positivo, vai passar para o outro lado, vai ficar negativo de novo. Vou multiplicar por raiz de 35 e dividir por 6. Com isso, nós vamos obter aqui um TCD igual a menos 6, então essa é a força. Aí não. Vou fazer uma alteração aqui. Isso aqui está trocado. Na verdade, os dois eu troquei. É o contrário aqui. Mais 35 sobre 6. E aqui é 1 sobre 6. Eita. Vamos de novo. O TBC eu tinha obtido aqui de cima. Vou conferir. Parece que agora tá ok. Então vamos fazer de novo essa conta aqui. O 6,456 continua válido. Então vezes 6 dividido por raiz de 35. Não teve muita alteração. Então isso aqui vai dar menos 6,548 newtons. Então tem o TCD e agora eu consigo resolver a segunda. Então para resolver essa daqui, eu vou substituir aqui TCD. Vou dividir por 6 e vou passar para o outro lado. Ele está negativo, vai ficar positivo e eu vou obter a força F, que vai ser 1,091 newtons. Então com isso a gente termina esse
esse primeiro exemplo. Aí vamos fazer o segundo e a gente encerra esse primeiro vídeo, que tem mais uma quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para fazer em mais um vídeo ou outro. Então, ok. Esse aqui é o exemplo 3.6. Deixa eu olhar essa figurinha daqui. Então nós temos a seguinte situação que ele nos dá. Ele conta a história disso aí, que é um martelo mecânico e é usado para forjamento e conformação. Aí ele fala das estruturas, né? Que eu tenho, vocês podem observar que nós temos muitos pontos agora. A, B, C, D, E, F, até J. Então ele comenta aqui, ó, as molas helicoidais especiais CD e EF, chamadas molas de matrizes, que são essas molas inferiores aqui, CD e EF, elas são usadas para ajudar a isolar a vibração severa da matriz de serem transmitidas ao piso. E depois ele conta que o usuário da máquina determina qual rigidez adicional é necessária para isolamento da vibração. Embora as molas das matrizes possam ser substituídas por molas mais pesadas, isso exigiria a desmontagem da máquina. Então, em vez disso, ele coloca outras molas no sistema, que são as molas GH e a mola IJ. Então, ele diz que isso seria mais facilmente adicionado e removido dessa máquina. E aí, a partir disso, ele fornece o seguinte: a constante elástica da mola 1 é 875 newtons por milímetro. Observem que ele mudou a unidade. A constante da mola 2 é 262 newtons por milímetro também. Se todas as molas estão indeformadas quando delta é igual a 0, determine a deflexão se a matriz A é submetida a uma força de 4,5 kN. Então, o resumo de toda essa história. Eu tenho uma máquina de prensa, onde o bloco B desce sobre o bloco A. Quando o bloco B desce sobre A, ele bate em A com uma força. Essa força é uma força de 4,5 kN, é uma força razoável. O sistema de molas precisa resistir a essa força para não transmitir a vibração para o chão. Então ele tem um sistema de molas original, que são as molas inferiores, e tem um sistema de molas adicional, que são as molas superiores. Teoricamente, elas se deformam juntas. Então elas se deformam de modo igual. Como elas se deformam de modo igual, eu posso considerar A como uma partícula e aplicar todas as forças que vão ser acionadas com essa movimentação. Então observe que quando o bloco B bate em A, eu vou ter a compressão das molas inferiores e a distensão das molas superiores. Na compressão das inferiores, elas vão aplicar forças para cima. Na distensão das superiores, elas também vão aplicar forças para cima, porque a tendência dessas molas e a função delas é puxar o sistema de volta. E a função das inferiores é empurrar o sistema para a posição original. Então a única força que atua para baixo é a força da carga aplicada. E aí a partir disso eu tenho esses dois... na verdade aqui é a mesma figura, né? Eu posso até modificar isso aqui. Deixar assim. Esse aqui é o nosso sistema de forças. Então eu tenho o ponto A, e o que na verdade a gente quer calcular aqui é a deformação
né, a deflexão. A gente pode escrever o seguinte: ΔI é igual a ΔI. Então eles vão ter a mesma deformação, isso por acoplamento, né? O sistema está acoplado. É interessante a gente avaliar também mais uma coisa, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui 2 asteriscos nisso. São dois pontos de atenção. O sistema, ele é um sistema, vou até colocar assim, sistema sem rotação e sem translação lateral. Por que eu estou falando isso? Observem que ele pode estar desequilibrado e a parte direita bater antes da parte esquerda e ele meio que rodar, ou que o sistema pode ser desbalanceado aqui e eu ter uma mola mais deformada do que a outra, né? As molas do lado direito serem mais carregadas que a do lado esquerdo, então se deformarem mais, ou ele se deslocar de forma lateral em relação a essas duas barras por algum espaço interno e também desbalancear o sistema. Essas são situações reais, né? Se a gente entrar demais nessas questões, cuidado, a gente vai chegar num problema que não tem solução, porque a gente vai inserir tanta variável que a situação vai ficar mais complexa. Eu vou descer isso aqui, já está ficando sem espaço nessa folha. Vou dar um espacinho dali de cima. Então, ok. O que nós vemos? Não existem forças em Y. Ou melhor, não existem forças em X. Então, essa não é uma preocupação que nós vamos ter. Nós vamos somar só as forças em Y. Primeiro eu vou fazer e depois eu vou colocar um problema para a gente analisar. Então, eu tenho duas forças Q1 apontando para cima. Tenho duas forças Q2 apontando para cima. E tenho uma força P apontando para baixo. Então, 2Q1 mais 2Q2 é igual a P. Mas é interessante lembrar que o que ele está chamando de Q, eu não gosto dessa forma que ele usa esse Q, mas enfim. Eu vou chamar aqui de FS1, que é a força na mola 1. Ela vai ser dada por K vezes delta, ou delta L, tá? Tanto faz o que a gente vai usar. E K aqui é 875 vezes delta. E lembrando que delta 1 vai ser igual a delta 2, né? Mas eu vou escrever aqui também delta 1 de forma muito específica. Depois eu tenho o FS2, que de novo é igual a K vezes delta. K é 262. E agora eu tenho delta 2. E aí eu posso substituir isso na minha equação. Então eu vou ter 2 vezes 875 delta 1 mais 2 vezes 262 delta 2, e isso vai ser igual a 4,5 kN. Como a mola está em Newton, então não é legal usar o quilo aqui, né? Vamos usar Newton também, 4.500 newtons. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos lembrar que delta 1 é igual a delta 2. Então, a partir disso, eu tenho que delta é igual a 4.500 vezes 2 vezes 875 mais 2 vezes 262. Então, fazendo esse cálculo,
nós obtemos aqui 1,979 e isso estava em milímetros. Então quer dizer que a deformação, né, o deslocamento, na verdade, foi de 1,979. A partir desse valor, nós podemos voltar nas equações aqui de cima para calcular quais são as forças. Eu vou colocar isso aqui do lado. Sabendo agora que o delta é 1,979 nos dois casos, então eu tenho que Fs1 e Fs2 vão ser dados por 875 vezes 1,979, e aí isso vai dar 1732. E Fs2, que é o 262, vai dar 518,5. Então, com isso, nós encontramos a força que cada mola exerce para suportar o sistema. E, além disso, nós também encontramos a deformação que o sistema sofre nessa flexão. Vamos seguir mais um, que ele também é simplesinho, para deixar uma quantidade menor para depois. Então nós temos aqui esse novo sistema e basicamente o que eu tenho aqui nesse desenho é uma mola que suporta aqui uma fita. Então essa fita passa por esse sistema e eu tenho uma mola que pode ou empurrar ou puxar ela, né? Mas especificamente neste caso, ele fala aqui que isso é um dispositivo para tensionamento dessa fita. Então essa fita se enrola em torno dos pinos A, B e C. Os pinos A e C são fixos e o pino B é suportado por uma mola e pode sofrer um movimento vertical, sem atrito. Então a mola tem uma rigidez, que ele deu aqui também, né? Ela tem uma rigidez de 0,5 newton por milímetro. Além disso, na altura indeformada, esse H, eu vou chamar de H0, ele vai ser 25 milímetros. Lembrem sempre que o H0, ele é o H0, L0, né? Esse zero ele está associado à não deformação. Então, desprezando o tamanho dos pinos, determina a tensão na fita quando, na letra A, ele diz que a altura é igual a 18. Então, IA, quando H é igual a 18 milímetros. E aí ele pergunta qual a tensão na fita. Qual é o ponto aqui? O desenho das forças é muito simples, né? Que dado aqui, eu tenho duas tensões, que são nesses cabos, vamos colocar dessa forma, que é a própria fita, e uma força que comprime essa estrutura. Pensem que, como isso é uma mola, essas tensões tendem a puxar esse ponto aqui para cima. Quando puxa o ponto para cima, ele comprime a mola. Comprimindo a mola aplica uma força para baixo. Então, dessa forma, nós determinamos qual é a força da mola nesse arranjo, ok? E aí ele dá então que a altura ela é de 18 milímetros. A partir dessa altura a gente já consegue calcular a força da mola, porque eu já tenho a condição inicial e tenho a constante da mola. Então Fs é igual a meio, que é a constante da mola, vezes 18, que é a altura final,
menos 25, que é a inicial. Então, fazendo 18 menos 25 vai dar 7, vezes meio vai dar 3,5. E negativo, né? Então, tem aqui menos 3,5 newtons. A partir disso, observem que ele dá a distância, né, da mola, ou melhor, das fitas até os pontos. Então, como eu já sei a altura, eu consigo calcular aqui essa hipotenusa. E aí eu vou ter o seguinte. Deixa eu desenhar esse triângulo aqui. Eu tenho que aqui é 24. Aqui ele diz que é 18. Então, 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado, eu tenho que aqui é 30. Então, agora eu consigo calcular as forças. Observem que as tensões vão ser iguais. Elas estão simétricas. E eu preciso fazer só o somatório das forças em relação a Y, porque é onde eu vou ter todas as atuações de forças aqui. Então, nessa situação, eu tenho que duas não, né? Não, sim, duas, porque as duas apontam para cima. Então, 2 vezes T vezes seno de θ está aqui, né? Então, eu tenho 18 sobre 30. Menos 3,5 newtons. Então, essas são as 3 forças que atuam. E aí, diretamente, a gente já vai obter 3,5 vezes 15 dividido por 18, que vai dar 2,92. Então, daqui a gente tem que a tensão é 2,92 newtons. Na letra B, ele dá que a altura agora é 10 milímetros. E basicamente a gente vai fazer a mesma coisa. Calcular a força da mola, que agora é 10. 10 menos 25 é 15. Dividido por 2 é 7,5. Então, menos 7,5. Depois disso, observem que o triângulo agora muda, tá? Porque agora não é mais 18, né? Agora é 10. Então, o 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado, isso vai dar 26. Então, agora o meu somatório de forças aqui, que continua igual, né? Praticamente tudo aqui é igual. A única coisa que eu vou mudar é que não é mais 18, né? Agora é 10, o seno dividido por 26. E a partir disso, então, eu vou ter 3,5 vezes 13 dividido por 10. E isso vai dar 4, ou melhor, tem um ponto diferente, né? Que aqui agora não é 3,5 mais, agora é 7,5. Então não é 4,55 não. Vamos fazer de novo. Então eu tenho agora 7,5 vezes 26 dividido por 10 dividido por 2. Então isso vai dar 9,75.
Então, conforme a altura vai diminuindo, a tensão ali vai aumentando. Bom, vamos encerrar aqui essa primeira parte e depois nós temos mais alguns, uns 4 provavelmente, 4 ou 5 que eu me lembro. E aí a gente encerra essa parte de mola e abre a parte de análise tridimensional.